O caso da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo, chamou a atenção de todo o país e está longe de ser um caso isolado. Segundo os médicos, a menina de 10 anos está bem de saúde. Ela não corre o risco de ter sequelas físicas. A principal preocupação é em recuperar a vida dessa criança e com o trauma psicológico que ela pode carregar. A cada 15 minutos, uma menina com menos de 14 anos é vítima de estupro no Brasil. Por dia, o país registra 6 abortamentos em meninas de 10 a 14 anos vítimas deste tipo de violência. Em nosso país, o aborto não é criminalizado em 3 situações: violência sexual, anencefalia do feto ou se a gravidez oferece risco de morte para a gestante. Pela lei, qualquer hospital público com serviço de obstetrícia é obrigado a oferecer o serviço, sem que para isso seja necessário qualquer tipo de ordem judicial. Mas, na prática, não é bem isso que acontece. No Petrocast de hoje, falaremos sobre como o direito ao aborto em casos permitidos pela lei não é garantido pelo Estado brasileiro. Para isso, falamos com Jéssica Marques, que é professora e ativista feminista, e antes conversamos com Jefferson Drezetti, que é ginecologista e obstetra, professor da USP, e que por quase 30 anos coordenou o Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal do Hospital Pérola Byton, que é referência nesse tipo de atendimento no estado de São Paulo. Jefferson, eu começo perguntando, apesar de no Brasil o aborto ser garantido na lei, nesses 3 casos que eu citei, por que ainda é tão difícil para as mulheres ou para as meninas conseguirem o atendimento para esse tipo de serviço na rede pública de saúde? Olha, essa pergunta é a pergunta fundamental. O Estado brasileiro garante o direito à interrupção de gravidez em casos de violência sexual desde o ano de 1940. E, portanto, nós não estamos falando de uma lei recente, de poucos anos atrás, que não tivesse tido o Estado brasileiro tempo suficiente para reconhecer que esse é um direito das mulheres e, portanto, isso termina como um dever do Estado brasileiro em garantir assistência dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde para que essas pessoas possam receber o atendimento adequado. Além disso, nós vamos verificar que somente no ano de 1999 é que o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, lançou a primeira normativa técnica orientando serviços de saúde em como proceder nessas circunstâncias. Quais os cuidados técnicos a tomar, quais os cuidados para o cumprimento do ordenamento jurídico. Enfim, não há como não dizer que existe uma responsabilidade ou uma omissão de responsabilidade do Estado nessas circunstâncias, além de um número muito grande de outros elementos que nós poderíamos acrescentar. Mas eu entendo que todos esses elementos são secundários perante o dever do Estado em se posicionar nessas circunstâncias e garantir esse tipo de atendimento. Perfeito. Antes de partir para outras questões, entrar mais a fundo nesse tema, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as consequências do parto para essa criança de 10 anos. Essa menina foi vítima de violência durante toda a vida, ela teve uma vida marcada por tragédias, perdeu a mãe, o pai está preso, foi criada de forma, muito provavelmente com muitas dificuldades, e durante 4 anos vinha sofrendo abuso sexual por parte de um tio. Quais seriam os riscos de saúde para o caso de uma criança de 10 anos, uma criança ainda que está em desenvolvimento, dar à luz uma criança, um bebê? Olha, antes de responder especificamente a questão da gravidez, é necessário lembrar que a gravidez não é a única consequência grave de uma violência sexual, né? Nós temos outras consequências que nós temos que considerar, e aí elas vão ser variáveis para cada caso, para cada situação, para cada menina, né? Que vão desde a possibilidade dela ter que enfrentar lesões físicas, né? Inclusive lesões genitais, da ocorrência das infecções sexualmente transmissíveis, que chega a 30%, 32% dos casos de abuso sexual, e aí, a depender de cada infecção, de cada doença, né, existe todo um comprometimento da saúde dessa pessoa.
Enfim, existem uma série de questões biológicas que a gente deve contar, incluindo a questão da gravidez. Mas eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que o maior impacto é do ponto de vista social e do ponto de vista emocional. O abuso sexual, particularmente de crianças, ele tem repercussões avassaladoras e, por vezes, permanentes para a vida dessa criança. Não é um exame de laboratório, não é um procedimento cirúrgico, não é uma medicação que pode modificar uma circunstância dessa. No caso da gravidez, especificamente da gravidez, nós temos que primeiro considerar que existe uma boa parte das meninas que sofrem violência sexual que não terminam engravidando porque ainda sequer tiveram a primeira menstruação. Estão aí, de uma certa maneira, protegidas desse dano, desse agravo, por ainda não terem iniciado ciclos reprodutivos, por ainda não terem iniciado uma idade reprodutiva. E a média de primeira menstruação das meninas brasileiras está em torno dos 12 anos de idade. Mas aos 10 anos de idade também é possível que essa primeira menstruação chegue, né, e que possa ocorrer uma gravidez. Isso não quer dizer absolutamente que uma gravidez numa idade tão precoce possa ser comparada com os riscos de uma gravidez de uma adolescente de 16 ou 17 anos. Nessa faixa de idade, a evidência científica é absolutamente contundente em apontar um risco de mortalidade extremamente maior para essas meninas pela imaturidade do aparelho genital, pela imaturidade do aparelho reprodutivo e, portanto, manter uma gestação, seja qual for a idade gestacional, para essa menina, é de fato condenar essa menina ou colocar essa menina numa rota trágica, né, da possibilidade de morte. Portanto, uma gravidez aos 10 anos não é uma gravidez normal. Aliás, jamais uma gravidez aos 10 anos de idade poderia ser vista por qualquer sentido como algo normal. Mas, do ponto de vista biológico, ficando bem restrito à questão biológica, é uma situação de elevadíssimo risco para a vida dessa criança. Agora eu queria conversar um pouco com você sobre os protocolos de atendimento, né? O primeiro hospital que se negou a garantir o direito da menina, o Hospital do Espírito Santo, disse que pelo tempo de gestação já não era mais possível, já não era mais seguro realizar o procedimento, o que depois foi comprovado, né, na prática no Hospital de Pernambuco, que na verdade isso devia ser mais uma desculpa do corpo médico, provavelmente daquele hospital. O que o senhor pode falar para a gente sobre o protocolo de atendimento desses casos? Veja bem, existe uma diferença muito grande entre o que a lei estabelece como aborto e o que a saúde estabelece como aborto, né? Para a lei brasileira, aborto é interromper a gestação em qualquer momento com a intenção de produzir a morte fetal. Portanto, para a lei brasileira, independe se essa interrupção de gestação é feita com 8 semanas de gravidez, com 18 semanas de gravidez ou com 28 semanas de gravidez. Se a interrupção de gravidez for feita com a intenção de produzir a perda fetal, a morte fetal, ela será tratada como aborto e será criminalizada como tal, evidentemente, de uma maneira geral, com essas exceções que aqui já foram colocadas. Para a saúde, por outro lado, existe uma definição diferente de aborto que segue outras considerações e não uma consideração legal. Então, os limites hoje que nós colocamos para o aborto, do ponto de vista internacional, e são limites plásticos, evidentemente, não são limites cartesianos, é pensar no aborto como a interrupção natural ou intencional da gravidez até a 22ª semana, quando o peso fetal ainda não atingiu 500 gramas. Mas isso tudo está voltado principalmente para a questão da inviabilidade fetal afastada do organismo materno. Então, é uma questão de imaturidade fetal que permitiria essa classificação como aborto. É evidente que, numa situação que esteja muito próxima desses limites, dependendo da circunstância apontada, não há por que restringir isso a 2 dias a mais ou a 2 dias a menos, ou poucos gramas a mais ou poucos gramas a menos. Portanto, essa colocação é uma colocação que não traz nenhuma mobilidade, nenhuma plasticidade, né, possível, flexibilidade para um atendimento de um caso tão grave. Que o atendimento, por outro lado, é possível e é seguro, a demonstração da equipe
do Hospital de Pernambuco, né, que é uma equipe amiga a qual eu conheço há muitos anos, mostrou que é absolutamente possível oferecer um procedimento de forma rápida, de forma segura, de forma respeitosa, com uma recuperação extremamente rápida, né, evitando todos os riscos que essa menina, né, que essa jovem, iria correr nessas circunstâncias. Portanto, este argumento de que a partir de uma determinada idade gestacional o aborto traz mais riscos do que manter a gestação até o término, ele não tem nenhum fundamento na evidência científica que nós temos hoje disponível. Eu queria, doutor, que o senhor falasse agora um pouco sobre como é o trabalho no Pérola Byton. O senhor dirigiu o setor desse hospital, dirigiu o núcleo de violência sexual e aborto durante muitos anos, e o Pérola Byton é um exemplo aqui no estado de São Paulo de como esse serviço vem sendo garantido de forma segura, e é também um exemplo pelo qual as mulheres lutam para que seja cada dia maior, né? Para que seja estendido para toda a rede pública de São Paulo, inclusive com a extensão do direito ao aborto, seja em qualquer caso, né? Independente do se for vítima de estupro, se for risco de morte para a mãe, mas pela vontade da mulher mesmo. Então, eu queria um pouco que o senhor falasse sobre como é o trabalho no Pérola Byton na garantia do aborto legal no Brasil. Olha, essa é uma experiência que eu tive o privilégio profissional de poder ter. Nós começamos, eu cheguei ao Hospital Pérola Byton no ano de 1991. No ano de 94, nós iniciamos nossas primeiras atividades no atendimento dessas mulheres. Era um período onde existiam pouquíssimos serviços de saúde atuando nessa área, 2 ou 3 serviços brasileiros, não mais do que isso. E quando nós começamos esse atendimento, Manuela, a grande preocupação foi não oferecer somente atendimento para as mulheres no campo do aborto legal, né? Nós entendíamos e sempre entendemos que a violência trazia uma quantidade, né, uma pluralidade de agravos, de danos e de consequências graves que, claro, a questão da gravidez decorrente do estupro, ela é dramática, ela é crítica, mas nós não poderíamos nos esquecer das outras condições. Nós tínhamos, portanto, que atender mulheres numa situação de emergência, até para que pudessem receber tratamento para evitar essa gravidez, como anticoncepção de emergência, mas também tínhamos que receber aquelas mulheres que tinham, em algum momento, de alguma forma, enfrentado alguma forma de dano, alguma consequência dessa violência sexual. E, portanto, o serviço foi organizado muito no sentido dele ser o mais amplo possível para todas as demandas que as mulheres tinham. Esse era um aspecto fundamental. O segundo, eu acho que a experiência foi muito importante na construção do serviço, em ter uma escuta muito qualificada, em ter uma escuta muito cuidadosa do movimento feminista. O movimento feminista nos apontava há muitos e muitos anos quais eram as necessidades das mulheres, quais eram as suas queixas, quais eram as suas repetidas violações de direitos humanos quando estavam nessas circunstâncias, quais eram os problemas que elas encontravam nos serviços de saúde. E, portanto, acho que um passo fundamental foi construir uma equipe, e essas equipes hoje têm sido construídas no Brasil, ainda de uma maneira insuficiente, né, para o tamanho do país, mas vêm sendo construídas nesse sentido, equipes de pessoas com médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, com um grupo de profissionais de saúde que tem um entendimento empático com essas circunstâncias, que tem um entendimento solidário com essas circunstâncias, consegue entender quais são esses riscos e consegue entender quais são as diferentes ações e as suas importâncias para cuidar das mulheres nessas circunstâncias. Então, a construção desse serviço dentro do hospital, ela se pautou durante anos, e sempre foi assim pautada, no aprimoramento de todo o cuidado que essas mulheres deveriam receber em cada etapa da sua assistência, em cada local que elas estivessem dentro do hospital. Isso não é tarefa fácil, isso é uma tarefa bastante difícil, não se constrói uma política como essa dentro da instituição, uma cultura como essa dentro de uma instituição, de um dia para a noite, mas ela tem que ser construída, né? Então, hoje eu estou afastado do serviço já há 2 anos, por razões aqui que não cabem serem elencadas,
mas o hospital sempre pautou-se por isso, e principalmente por não negar assistência às mulheres que o procuravam, fossem mulheres da cidade de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e num número expressivo de casos, Manuela, nós sempre recebíamos mulheres de outros estados. E aí eu posso dizer para você que a gente viu aquilo que era o mais triste, é que as trajetórias, as rotas críticas que essas mulheres tinham eram absolutamente amargas e apavorantes. São rotas de descaso, de falta de informação, de pouca solidariedade, de desinformação, né? Enfim, são rotas muito penosas, muito dramáticas para essas mulheres, até que elas pudessem chegar à instituição. E quando eu digo para você, então, que foi um privilégio, né, coordenar o serviço em todos esses anos, eu lhe digo porque, de fato, é um privilégio trabalhar com uma equipe notável de pessoas absolutamente comprometidas com o seu trabalho, que é a equipe do Hospital Pérola Barton, como foi notável para mim ter a chance, a oportunidade, e o respeito e a confiança das mulheres em poder cuidá-las de uma situação tão delicada como essa. E o senhor fala sobre essa dimensão da falta de informação. Esse caso agora da menina de 10 anos trouxe à tona, mais uma vez, né, esse que é um problema sério, que a gente não tem, as mulheres, no geral, elas não têm noção, não têm ideia dos direitos que elas têm em relação a isso. E via hospitais públicos, via SUS, infelizmente, né, a gente reivindica muito o SUS, defende muito o SUS, mas essa, claro, infelizmente, é uma lacuna. Não existe um serviço de informação correto, né, em relação ao direito ao abortamento. Então, muito provavelmente, as mulheres vítimas de estupro não sabem como procurar, ou se procuram o SUS para isso, elas não recebem a informação correta. As atendentes muito provavelmente vão dizer que tem que fazer um boletim de ocorrência, que tem que fazer exame de corpo de delito, que tem que procurar a justiça para conseguir via justiça, e, na verdade, nada disso é necessário, não é? Exatamente. O que você coloca é muito importante, porque a desinformação é o pilar de tudo. Ela impera numa situação como essa em todos os sentidos. Então, mesmo os hospitais que têm boas práticas no atendimento de aborto legal, não é incomum que uma mulher ligue para essa instituição ou chegue até a sua recepção e receba uma informação errada, né? Ou seja, a dificuldade que nós temos de falar sobre esse tema, de ter clareza sobre ele, né, e fazer essa clareza chegar às mulheres é muito grande. Mas veja, a gente pode pensar nisso em diferentes dimensões. A gente pode pensar nisso desde a dimensão de um serviço que não pratica, que não faz esse atendimento e que tem o dever de conhecer qual é o serviço que o faz e encaminhar corretamente para esse serviço que o faz. Isso não é gentileza, não é generosidade, isso é dever do Serviço Público de Saúde, que é até do serviço que não faz esse tipo de atendimento, como nós também temos problemas na informação do próprio Estado brasileiro para essas mulheres. Aqui eu gostaria de recordar para você um caso muito interessante, mas muito ilustrativo dessa dificuldade, quando o jornal O Globo, se eu não me engano, no ano de 2011 ou 2013, foi mais ou menos nessa época, consultou o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde pudesse dizer quantos serviços brasileiros existiam para atendimento ao aborto legal nessas circunstâncias. O Ministério da Saúde, então, ali apontou cerca de 64 serviços naquela época, e quando o jornal solicitou que o Ministério da Saúde dissesse quais são esses serviços, para que ele pudesse, na forma da prestação de um serviço público, informar as mulheres, o Ministério da Saúde negou a informação de quem seriam esses serviços, alegando, de uma maneira pueril, patética até eu diria, de que não se poderia dizer qual o nome dos serviços para que os hospitais e os seus servidores não fossem hostilizados, né? Então, não há sentido em um Estado brasileiro ter serviços de ocultar esses serviços das mulheres, de ter serviços e ter uma política pública fundamentada em conceitos religiosos, né, que tenta, de alguma maneira, não chegar às mulheres essa informação, porque essa informação contraria a orientação ou as escolhas religiosas daqueles que estão em posição no Estado brasileiro, né, que é um Estado laico, que não é um Estado religioso,
né? Mas contraria a posição das pessoas que hoje estão no Estado brasileiro. Então, essa é uma situação bastante grave. Essa questão já deveria estar sendo discutida largamente com as pessoas desde a escola. Né? Quais são os direitos que as pessoas têm, né? Quais são a questão da cidadania, da educação sexual, como você já citou, tudo isso já deveria estar discutido, está sendo discutido na escola, e não aguardar que um pai e uma mãe tivessem esse conhecimento para quando, em qual hora, em qual almoço, em qual jantar, colocasse esse conhecimento para os filhos. Então, novamente, eu quero aqui deixar claro a minha posição, que é dever, sim, do Estado brasileiro, é dever, sim, das instituições públicas, sejam no campo da saúde, sejam no campo do direito, seja em qualquer outra esfera, segurança pública, seja da assistência social, que é dever que essa informação chegue de forma clara, correta, transparente, na medida do entendimento de cada mulher brasileira. Perfeito, Jefferson. Jefferson, a gente agradece demais a sua participação aqui. Muito obrigada, nos ajudou muito. Sou eu que agradeço pelo convite, parabenizo vocês pela preocupação com um tema tão grave e tão importante para as mulheres. Eu entendo que esse tema ainda é uma das mais graves violações de direitos humanos das mulheres. E cabe nos perguntar, enquanto sociedade, até quando vamos permitir que o Estado brasileiro se coloque de maneira omissa a algo tão grave, a algo tão impactante para as mulheres. Muito obrigado pelo convite e um excelente trabalho para vocês. Jéssica, para a maioria das pessoas pode não ser evidente, mas o caso da gravidez da menina de 10 anos nos mostra como é importante essa questão da educação sexual nas escolas. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como este debate em sala de aula pode ajudar a prevenir situações de abuso sexual, por exemplo. Bom, dentro do movimento feminista existe uma séria discussão sobre formas que a sociedade pode, ou o Estado também, né, pode lidar para impedir que os abusos sexuais, que a violência contra meninas e mulheres aconteça. Né? Uma das questões que nós mais batemos é a prevenção. Então, a educação sexual nas escolas cumpre um papel muito importante no sentido de mostrar desde do primeiro acesso das crianças no ambiente escolar a informação científica sobre o que é o corpo humano, sobre o que significa o abuso, dando nome para o corpo, né, para as partes do corpo, as partes íntimas, ensinando que tocar de forma indevida é ruim, enfim, mostrando que a criança pode se defender, pode falar diante de uma situação que a deixe desconfortável, né? Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto um grande combate à educação sexual nas escolas, como se a educação sexual fosse ensinar a fazer sexo, né? Então, os conservadores, bolsonaristas, enfim, os fundamentalistas tentam pintar a educação sexual como algo de promoção mesmo de uma sexualidade precoce, né? Então, o que a gente diz, né, que a gente defende a educação sexual nas escolas tem a ver com isso, né? Ensinar o que é um corpo humano, o que significa um abuso, ensinar a criança, adolescente, enfim, a dizer não, a se colocar diante de uma situação, a denunciar a violência aos seus pais, familiares, a pessoas que eles tenham confiança, né, a professora, o professor dentro das escolas, e também uma disciplina, pode ser uma disciplina, mas pode ser também um conteúdo complementar de alguma disciplina que ajude também a combater as infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce. Então, a educação sexual cumpre um papel, deve cumprir, pode cumprir um papel muito importante dentro das escolas, se ela for feita também por profissionais comprometidos, né, com a educação libertadora, feminista, e também com profissionais que tenham essa formação continuada, né? Porque, infelizmente, muitas das vezes, não existe uma formação específica para a educação sexual dentro das universidades. Sim, isso com certeza é uma questão ainda a ser muito, muito aprofundada, né, nos meios da educação. E você citou aí o papel que os bolsonaristas, que os fundamentalistas cumpriram agora nesse período, né, sobretudo nesse caso da menina de 10 anos, tentando atrapalhar
com que ela tivesse acesso ao aborto, chegaram a invadir, inclusive, a casa da família dela, expuseram os dados dela, enfim. E é uma contradição muito grande, né? Porque, para eles, é muito cedo para as crianças aprenderem educação sexual nas escolas, mas não é cedo para uma menina de 10 anos ser mãe. É uma loucura, né? Mas também exigir qualquer coerência dessas pessoas também não dá, né? Então, vamos seguir aqui. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 80% dos estupros de crianças são cometidos por pais e padrastos, tios. Ou seja, esses abusadores eles estão dentro de casa, estão no convívio social, no convívio familiar dessas crianças. E a gente sabe que em muitas famílias o tema da sexualidade ainda é um tabu, né? Inclusive tem famílias mães que veem, sabem que seus filhos estão sendo vítimas de abuso e não fazem nada, né? Qual é o papel que a escola pode cumprir nesses casos? Muito importante essa questão do quanto a escola pode ser um espaço de denúncia, né, dessas crianças que sofrem cotidianamente os abusos. No ano passado, no final de 2019, o Datafolha fez uma pesquisa com a sociedade brasileira, questionando sobre o que a sociedade acha da educação sexual nas escolas, né? E mais de 50% da população brasileira aprova a educação sexual nas escolas, com exceção de 2 setores, né? Os que votaram no Bolsonaro, então tem uma postura mais conservadora com relação a esse tema, e também os evangélicos, né? Então, a gente vê que há uma disputa na sociedade sobre o espaço que a sexualidade deve ser debatida, ou na verdade não debatida, né? Porque as famílias brasileiras têm uma séria dificuldade de discutir a questão da sexualidade, né? Vendo a sexualidade como um tabu, né? E o fato disso acontecer expõe cada vez mais meninas e meninos, enfim, crianças, adolescentes, a situações de violência sexual, de assédio, né? Então, ao sabermos que é dentro de casa, nas famílias ou com pessoas muito próximas que os abusos sexuais acontecem, a escola, então, pode ser um espaço que possibilita a educação para que essas crianças denunciem e também um espaço em que essas crianças se sintam confortáveis para falar, para denunciar situações de abuso que sofrem dentro de casa, né? Então, por isso, mais uma vez, que a gente bate na tecla da educação sexual, né? Para o feminismo, né, a pauta do aborto legal, ela vem casada com essa questão também, né? A necessidade da gente ter os contraceptivos disponibilizados no SUS de forma fácil, acessível, gratuita, e também o debate de sexualidade dentro das escolas, né? Para que seja possível que adolescentes, né, compreendam o que é uma relação sexual, possam acessar então os métodos contraceptivos, possam escolher transar com camisinha, enfim, né, tenham a possibilidade de entender o que está acontecendo e também de denunciar uma situação de violência. Sim, você falou aí, você deu um exemplo agora de como seria a educação sexual no caso de adolescentes. Vamos então aqui agora tentar desfazer algumas fake news que a gente sabe que vivem rodando por aí, né? Afinal de contas, o nosso presidente foi eleito com uma madeira de piroca. Falar sobre educação sexual não tem nada a ver de falar sobre sexo em sala de aula. Né? O que exatamente compreende essa disciplina, entre aspas, que você falou que pode ser um conteúdo complementar, enfim. Como essa discussão evolui ao longo da vida escolar da criança, como ela começa lá no ensino fundamental, no ensino básico e vai evoluindo ao longo da vida escolar da criança. Certo. Bom, o ECA e a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, enfim, os principais documentos norteadores da educação nacional e dos direitos da criança e do adolescente já prevêem que a criança tenha que ter o acesso, direito à educação sexual, né? E dentro das escolas ela pode acontecer de distintas maneiras, desde disciplinas específicas com esse tema, e também esse tema passando de forma transversal por diversas disciplinas, ciências, enfim, né, o que a gente tem no currículo escolar hoje de forma mais formal. Então, esse conteúdo tem que estar adaptado, né, tem que ser adequado a cada faixa etária. Então, as crianças menores, né, diferentemente das adolescentes, com relação à educação sexual, precisam reconhecer o que é uma vagina, o que é um pênis, o que é o ânus. Precisam entender que se alguém toca ali sem elas darem permissão, sem elas se sentirem confortáveis, aquilo significa
uma violência, elas podem denunciar, enfim. Para as crianças fica difícil dizer o que é violência, né? Mas se elas entendem que elas não gostam daquele toque, daquela maneira como um adulto, um tio, um irmão, um pai lida com o seu corpo, ela precisa saber que aquilo tá equivocado, está errado, e precisa então se sentir empoderada do seu corpo, dos seus gostos, para poder denunciar. Isso esse conhecimento científico do corpo e também dos sentimentos, pelo menos nesse primeiro momento das crianças na escola, que é a educação sexual, né, que é um reconhecimento. Depois, para os adolescentes, né, e depois para a EJA também, a gente tem outro tipo de educação sexual, aí já é mais específica com relação ao que é uma IST, o que pode significar na vida uma gravidez precoce, então já é mais específico com relação à sexualidade, né, então tudo isso tem que estar adequado a cada faixa etária para que seja compreensível também e para que seja esclarecedor para cada faixa etária, né, então infelizmente as fake news elas atrapalham os debates sobre esse tema, né? No ano passado a gente teve também no estado de São Paulo Dória, que retirou das escolas um livro do 7º ano que mostrava ali, né? Na verdade não era nem a questão da sexualidade, né? Era algo relacionado ao debate da orientação sexual e identidade de gênero. Então esse conservadorismo ele está colocado dentro das escolas, né? As escolas têm sofrido um verdadeiro ataque com relação às questões de sexualidade, de gênero, de orientação, tudo isso que, quando é bem debatido dentro das escolas, pode servir para um combate à violência e também ao preconceito, que é muito frequente. Jéssica, agradecemos demais a sua participação aqui no Petrocast e deixamos aberto aí para a próxima vez que você quiser vir, quiser debater outros temas também, já está convidada. Eu que agradeço, Manuela. Sei que esse debate é muito importante, então o fato do Petrocast discutir isso demonstra a importância que o sindicato dá para esse tema e a possibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras de debaterem isso também é importante porque, enfim, quanto mais a gente massificar o debate sobre sexualidade, gênero, violência sexual, assédio, essas lutas que para nós, enquanto feministas, é muito importante, né? Mais a gente vai conseguir construir uma sociedade em que essas desigualdades não existam mais. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!